Aqui a gente vai falar agora do governo do estado de São Paulo encerrando a Operação Verão. O secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, disse que as ações cumpriram os objetivos e que o combate à criminalidade na região será ampliado com 341 agentes permanentemente. Olha só os números da Operação Verão para você que acompanha por imagens. Nós estamos falando sobre 56 mortos nestes confrontos. É o número que a turma usa para criticar a operação. Mas nós tivemos também 1.025 suspeitos presos. Destes 1.025 presos, 438 já eram procurados pela Justiça. Eles já tinham mandado de prisão expedidos contra eles, 438. Ainda, para além desses 1.025 presos, nós tivemos também 47 menores de idade apreendidos. 2,6 ou 2,6 toneladas de drogas interceptadas e 119 armas de fogo apreendidas. São todos os números da Operação Verão. 2,6 toneladas, 56 mortos, mais de 1.000 presos, mais de 100 armas. Como é que você vê, delegado Palumbo? Eu vejo uma operação que está combatendo de verdade o crime organizado, principalmente na Baixada Santista, que ficou abandonada por décadas por causa de governantes que não se importavam muito. Que quando a polícia era alvejada, eles pediam para sair do local, como aconteceu aqui numa grande comunidade em São Paulo, onde alvejaram um policial de rota, a rota foi em peso nessa comunidade, teve outras trocas de tiro, bandidos mortos, e o governador da época ligou e falou assim: saiam daí imediatamente. Isso aí são relatos verídicos. Agora não. Agora a mensagem que o governo passa é: se atentar contra a vida do cidadão, do policial, vai ter represália sim. Lá, para quem conhece a região da Baixada Santista, Guarujá, quando você passava por um túnel ali, não era muito raro era comum você ver pessoas armadas ali cometendo assaltos. Um tráfico extremamente intenso. E lá a geografia é mais ou menos parecida com a do Rio de Janeiro. Quando você tem um morro, é muito mais difícil a incursão policial. É muito mais complicado você fazer prisões. É difícil pra caramba. Não é fácil. Então, a única coisa que eu desejo é que essas operações continuem, que o Estado não volte a ser o que era antes, desculpe o termo, era um Estado frouxo, aonde a criminalidade cresceu. O PCC cresceu no Estado de São Paulo, criou asas no Estado de São Paulo, está aí, inclusive, na Europa agora, por culpa de governantes frouxos que não souberam combater o crime como ele tem que ser combatido. E o PCC chega na Europa via Porto Santos também, porque é por lá que exporta a droga, né, É esse ponto que eu ia tocar. Hoje o grande negócio, a grande fonte de arrecadação do crime organizado é o tráfico internacional de drogas. E a principal saída é o Porto de Santos. Então há necessidade que a droga seja produzida, ou pelo menos haja uma logística para que ela chegue até aquela região. Então o combate ao tráfico de drogas naquela região é uma alternativa inteligente, porque você acaba atacando a principal fonte de renda do crime organizado no Brasil. Pacheco, como é que você vê esses números da Operação Verão que se encerrou? Olha, eu não estou aqui para defender a criminalidade, eu também posso ser vítima de assalto, de sequestro, de homicídio, porém, a minha visão do que deve ser segurança pública é outra. Eu acho que nós devemos investir na Polícia Civil, nós devemos investir em investigação, em inteligência. Não é possível esse número de 56 mortos. Esses 56 mortos, eles eram de fato bandidos? Eles estavam de fato praticando crimes? Eles estavam de fato atacando os policiais que estavam em operação lá? Quantas balas perdidas houve? Não é possível que o cidadão de bem, o trabalhador, esteja à mercê desse tipo de ação apenas porque mora na favela, apenas porque é negro, apenas porque é pobre. Em relação ao tráfico de drogas no Porto de Santos, esse tráfico de drogas é de toneladas, muitas toneladas. Foi apreendida uma quantidade grande de droga, isso é positivo, mas eu não acredito, eu acredito que a gente pode ter um combate mais efetivo a essa situação, por exemplo, se você tiver uma fiscalização séria no Porto de Santos e não na favela de Guarujá. E aí, mano?
É um ponto, porque a gente precisa lembrar que o Estado deve fazer com que a lei seja cumprida. A lei não prevê pena de morte. Claro que, em situações de confronto, a polícia não pode responder com flores, precisa reagir. E, nesses casos, existem episódios de letalidade policial. O que a gente precisa, com uma gestão bem feita da polícia, é distinguir os casos em que foi uma letalidade policial inevitável, ou seja, onde foi o procedimento correto da polícia e onde, em função de um confronto violento com o crime, acabou tendo uma vítima, e onde foi um caso que não segue protocolo, que não seguiu o procedimento adequado e onde houve uma morte indevida, onde a polícia eventualmente tem agido como executora de uma pena que não está prevista no nosso Código Penal. Então, ter essa diferenciação é essencial. E por quê? Não é apenas uma questão de dizer que, porque bandido tem que ser protegido. É porque polícia que não cumpre a lei vira milícia, e milícia vira crime organizado. Ou seja, não faz sentido achar que com atalhos você consegue, de fato, combater a criminalidade no longo prazo. Por isso, eu sou um defensor tão veemente das câmeras em operações como essa. Porque a gente consegue separar o joio do trigo. A gente já trouxe aqui no Morning vídeos que mostram claramente uma execução de um policial numa operação. Graças à existência da câmera, a gente soube que isso aconteceu. Se nós tivéssemos nessas operações de confronto as câmeras instaladas, nós poderíamos fazer um debate mais preciso, sem nenhum tipo de acusação injusta contra policiais que estejam exercendo legitimamente o seu dever e também sem abrir brechas para eventuais casos de policiais que atuem fora da lei. Palumbo. Todas as vezes que tem um confronto policial, com resultado morte ou não, lesão corporal, essa ocorrência vai para uma delegacia de polícia e passa sob o crivo de um delegado de polícia, que remete os autos à justiça, que remete ao Ministério Público, que se achar alguma irregularidade encaminha ou não para a corregedoria ou faz a denúncia contra o policial ou não. Então houve 56 mortes, a gente não pode fazer um pré-julgamento. Para mim é claro, como a luz solar, que são bandidos. Quem está falando o contrário, que prove isso, mas que prove com argumentos. Que prove com argumentos, tem que provar com argumentos. Se o senhor tiver prova, o senhor apresenta. O senhor apresenta, eu até vou com o senhor protocolar, mas tem que ter prova, a gente não pode ficar num achismo. A polícia matou, porque é muito fácil a gente ficar comentando segurança pública num ambiente como esse, enquanto o policial está morrendo nas ruas. Agora, uma coisa que eu concordo com o senhor, tem que se investir em polícia judiciária. A Polícia Civil, ela ficou por décadas aqui abandonada, sucateada, não tem gente para fazer boletim de ocorrência. Um escrivão com 800 inquéritos policiais junto com um delegado de polícia, um delegado respondendo por 4, 5 cidades. Isso é humanamente impossível se fazer um bom trabalho. Quando você é roubado aqui em São Paulo, em regiões como, por exemplo, Perdizes à noite, a delegacia fecha, aí você tem que se deslocar a 10 quilômetros de distância. Isso é terrível. O que o governo está fazendo agora, que eu acho muito salutar, contratação de novos policiais e valorização salarial. O policial, ele não pode viver de bico. O policial, ele cumpre 12 horas, vai para o bico, não descansa, vai para o trabalho, vai para o bico, trabalho, bico, e isso acaba com o psicológico dele. Ele não tem um final de semana em paz, porque ele recebe um salário pífio para defender uma sociedade muitas vezes injusta, que os acusa a todo momento, e não acontece absolutamente nada. Fala, Pacheco. Delegado Palumbo, o senhor tocou num ponto muito importante. A polícia tem que ser valorizada, os salários são extremamente baixos, tendo em vista a importância da função que a polícia exerce. A gente encontra delegacias fechadas, as delegacias não funcionam à noite, não funcionam aos finais de semana. Muitas vezes eu vou numa delegacia acompanhando um cliente meu, o escrivão de polícia não tem toner para impressora.
é algo assim totalmente descabido. Então, há de haver um investimento em investigação, em inteligência, em polícia civil, como eu vinha falando. Quanto aos 56 mortos, é o contrário, é a polícia que tem que provar que eles estavam em situação de confronto. Nós não temos como provar que eles não estavam em situação de confronto, justamente porque o governador Tarcísio resiste em implementar as câmeras que protegem não só a população, mas protegem também o policial. Foi feita uma pesquisa recentemente, 70% da população do estado de São Paulo é a favor das câmeras. Então, isso é urgente que seja implementado para a segurança da população e da própria polícia, para que não haja esse tipo de acusação, muitas vezes também indevida. Quer concluir, Palumbo? Não, eu não concordo com o que o doutor falou, não. Eu acho que a polícia é extremamente legalista, a instauração de um inquérito policial que passa por um promotor de justiça, que passa por um judiciário, que tem a corregedoria, que é extremamente rigorosa com os policiais. A gente não pode fazer um pré-julgamento de que todo policial que se envolve em tiroteio, ele tem que ficar provando o tempo todo. Mas é claro que ele vai ter que provar. É lógico, mas isso se faz através do inquérito policial. Não é de achismo, de ONGs, de instituições que querem ir até a ONU para ficar denunciando e sem apresentar uma prova sequer. A gente teve, inclusive, recentemente, aqui na Câmara Municipal de São Paulo, um vereador que pediu 1 minuto de silêncio por essas pessoas mortas. O presidente da Câmara negou. Falou, eu não vou dar 1 minuto de silêncio, muito bem. Senão vou estar chamando os policiais de assassino. Isso faz algumas semanas, o Acácio. 2 semanas atrás, mais ou menos. Confesso que não lembro quem era o vereador que pediu 1 minuto de silêncio, mas eu acho que o presidente Milton Leite agiu muito bem ao dizer que aquelas pessoas vítimas, e se forem vítimas, porque eu acho que a discussão do Pacheco e do Palumbo é exatamente nesse sentido, uma apuração em virtude das razões que levaram à morte dessas pessoas e, obviamente, se os policiais agiram ou não agiram corretamente. E antes que nós saibamos se eles agiram corretamente ou não, não há razão, não há fundamento para nós termos esse 1 minuto de silêncio, porque aí nós estaríamos fazendo um pré-julgamento dos policiais e culpando os policiais antes da efetiva apuração.